O Senhor não faz acepção de pessoas. Meu nome é Eduardo Tomazino, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho para receber todas as notificações dos nossos conteúdos. E também dá o seu like se você gostou do vídeo, faça os seus comentários, que é muito importante para a gente gosta de ler, eu gosto de ler muito os comentários de todos, não consigo responder, mas eu leio. E também nós estamos nas mídias sociais, no TikTok, no Instagram, no Facebook. Então é só você digitar lá Central das Escrituras que você vai ter acesso aos nossos conteúdos. Essa semana, então, estamos estudando Atos de 10 a 15. É uma história magnífica e uma história muito importante para o Evangelho de Jesus Cristo, para a igreja, que eu gosto de me concentrar, né, em alguma história específica do Vem Segue-me. Eu queria me concentrar na história de Cornélio, que foi o primeiro gentio a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Cornélio, ele era um homem de atributos cristãos, apesar de não conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Ele conhecia, muito provavelmente, a gente lendo aqui, a gente consegue ver que ele tinha um certo conhecimento da religião, de alguma religião judaica, provavelmente, né, da religião dos judeus. E aí ele tinha, dentro do que ele sabia, ele buscava o Senhor e ele fazia coisas boas. Era um homem honrado, um homem muito bom. Tão bom que ele foi escolhido pelo Senhor para poder ser o primeiro gentio a receber o Evangelho. Então, diz aqui em Atos 10, vamos nos concentrar em Atos 10, a história essa história ela está no 10, no 11, enfim, tem reflexo nos outros capítulos também, mas basicamente vamos nos concentrar no 10, que é onde tem a história do Cornélio, que é onde eu gostaria de conversar com você hoje sobre ele. Então, a partir do versículo 1, havia em Cesareia um certo homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Piedoso, agora vem os atributos dele, né? Piedoso, temente a Deus, com toda. Então, não era só ele que era temente a Deus, toda a sua casa era, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e fala muitas, né? Muitas esmolas, quer dizer, ele abençoava e ajudava a vida de muitas pessoas, e continuamente orava a Deus. Olha só. Então, que homem, né? Honrado. Interessante que o trabalho dele profissional, ele era um centurião romano. Um centurião era um comandante de 100 homens, então ele cuidava de 100 homens ali, ele tinha ali um grupo de homens que ele era o comandante, e ele era um homem piedoso, temente a Deus, fazia muitas esmolas, ajudava muitas pessoas, então, e ele também continuamente orava a Deus. Continuamente, eu gostei dessa palavra, continuamente orava a Deus, ou seja, sempre estava orando a Deus. E aí um dia, no versículo 3, ele teve uma visão, um anjo de Deus apareceu para ele. E aí ele ficou até um pouco assustado, né? No versículo 4, que diz que ele ficou atemorizado, né? Ficou com medo ali de ter aquela visão, obviamente, né? Acho que qualquer um de nós talvez teria um pouco de medo de ter uma visão assim. E aí ele pergunta, que é Senhor, tal, e aí o anjo disse o seguinte, olha o que o anjo disse, gostei muito, no versículo 4. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. São palavras incríveis, né? Eu fico pensando assim, as orações dele, então, primeiro vem as orações e as esmolas, ou seja, e o que ele fazia, que ele abençoava a vida das pessoas, do próximo, tem subido para a memória diante de Deus, ou seja, na minha interpretação, talvez você possa interpretar, cada um de nós, quando eu falo aqui citando alguma escritura, tem a minha interpretação,
pelo que eu sinto, pelo que eu estudo e os sentimentos que eu tenho, você pode ter os teus, pode até ser diferente do meu, não tem nenhum problema. Porque para cada um a escritura se aplica de forma diferente, para o momento que você está vivendo diferente, para a situação que você está vivendo. Então, no meu caso aqui, eu entendi isso, né? Na minha interpretação é que estava na memória do Senhor e o Senhor estava lembrando dele, lembrando porque ele fazia as coisas boas, ele era um homem honrado, um homem que ajudava o próximo, que servia ao próximo, e assim que a gente deve ser. E o Senhor se lembrou disso. Então, só se lembra disso. Tudo que você faz está na memória do Senhor. Está diante do Senhor. Ele vê, ele sabe tudo que você faz, ele sabe todos os teus desafios, as tuas tristezas, as tuas alegrias, as tuas bênçãos. O Senhor sabe tudo o que está acontecendo com você. Isso não é novidade para ninguém, mas é só para enfatizar esse ponto, que lembra sempre disso, que tudo que você faz está na memória do Senhor, e ele se lembra disso. E aí então, ele está dizendo que o Senhor se lembrou dele por causa das coisas que ele fazia, e ele disse que era para ele enviar alguns homens em busca de Pedro. Pedro estava na casa de um homem chamado Simão, que era um curtidor, estava lá na cidade, em outra cidade, fazendo o trabalho da igreja, né, servindo como um apóstolo do Senhor. E lá Pedro teve, paralelamente a essa experiência de Cornélio com o anjo e tudo mais, Pedro teve uma visão, né? O Senhor mostrou para Pedro que ele não fazia acepção de pessoas, que todas as pessoas eram importantes para ele e que ele queria a salvação de todos. É óbvio que no início, até aquele momento, o evangelho era pregado para o povo da casa de Israel. Só que o povo da casa de Israel, o Senhor tentou, e muitas vezes, mas eles rejeitaram o Cristo, né, o Salvador. Enfim, eles foram rejeitando os profetas, matando os profetas. E aí o Senhor falou, bom, é chegado o momento dos gentios. A gente vê isso nas alegorias, por exemplo, na alegoria de Zenos, no capítulo 5 de Jacó, né, no livro de Mórmon, ele explicando sobre isso. Então, o Senhor vai tentando salvar a oliveira, né, que é a casa de Israel. E aí, obviamente, que houve um momento que teve que fazer um enxerto, e esse enxerto são gentios, e o enxerto deu frutos. Tanto é que, olha o que aconteceu hoje aqui, né, os gentios que estão levando o evangelho agora para os judeus, para o povo da casa de Israel. Eles rejeitaram o Senhor, não fizeram o que deveria fazer, então o Senhor falou, bom, vou chamar os gentios para fazer isso. E os gentios, que somos nós, né? A grande maioria de nós, que está aí levando o evangelho para eles. Mas naquela época, então, o evangelho já então foi dado também para os gentios. Então Pedro tem essa visão, é uma visão bem interessante, que é uma visão que traz um simbolismo, né, para Pedro, mas Pedro então fica sabendo que ele deveria procurar um homem, que ele seria visitado por homens que iriam levá-lo à casa de um homem chamado Cornélio. Então Pedro ficou sabendo de tudo isso antes, o Senhor já havia alertado ele que o primeiro homem que a primeira família a conhecer o evangelho seria Cornélio e sua família. E aí então Cornélio mandou os homens irem até Pedro para procurá-lo. E aí então Pedro vai com aqueles homens. E é interessante o que acontece. No versículo 24, né, eles chegaram num dia, aqueles homens enviados por Cornélio, eles dormiram lá e no dia seguinte de manhã eles foram, Pedro junto com eles foram até a casa de Cornélio. Quando eles chegam na casa do Cornélio, no versículo 24, ele estava ele esperando com convidados, já convidados seus parentes e amigos mais íntimos.
Olha que interessante, né? O espírito missionário já no coração de Cornélio. Que homem extraordinário, né, era Cornélio. Ele sabendo, né, da visita do anjo, falou que Pedro iria lá ensiná-lo. Ele então traz todos os seus familiares e traz seus amigos mais íntimos. E todo mundo estava lá esperando. E quando Pedro chega, ele encontra um monte de gente ali, não só Cornélio e sua família, mas outros amigos e parentes. E aconteceu então que Pedro, ele entrou na casa do Cornélio, e é interessante lembrar o seguinte: os judeus, né, os da religião, né, judaica, vamos dizer assim, eles não podiam entrar na casa de pessoas que não eram da religião judaica, que não eram judeus. Eles não podiam entrar na casa de um gentio ali, como no caso, né? E aí Pedro então entrou mesmo assim. E é interessante que o Cornélio, quando o Pedro entra, o Cornélio ele se prostrou aos pés e começou a adorar Pedro. Olha só, né? Não, ele não tinha entendimento, né? Não sabia. Então ele ficou tão impressionado com a visão do anjo, falou que o anjo falou de Pedro, e falou: Nossa, esse homem, quem é esse homem? Ele não sabia direito, né? Não sabia, não tinha noção. E ele se prostrou. Olha, o fato dele fazer isso, obviamente que ele não podia fazer. Pedro até falou: Não, se levanta, eu também sou homem igual você. Mas a atitude de Cornélio foi de muita humildade. Então a gente encontra outros atributos aqui nesse homem, né? Esse atributo de humildade, de devoção, né, ao Senhor. Então ele foi numa atitude de adoração a Pedro. E Pedro levantou ele e falou: Eu também sou homem como você, então fica tranquilo. E aí Pedro viu que muitos estavam ali na casa naquela hora. E aí Pedro fala, né, no versículo 28, vós bem sabeis como não é lícito a um homem judeu juntar-se ou achegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me, olha só, que a nenhum homem chame comum ou imundo. Ou seja, o Senhor mostrou para ele que nenhuma pessoa era comum no sentido de, essa pessoa não tem tanta importância, ou que ela fosse imunda. E Pedro soube, né, por revelação, que isso não existia, que o Senhor estava preocupado com todo mundo. E aí então, Cornélio disse, né, há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora. Então, mais outro atributo aqui, ele jejuava. Então, ele orava, ele jejuava, ele dava esmolas, ele era piedoso, ele era um homem bom, um homem honrado. Olha quantos atributos aqui a gente consegue extrair da vida de Cornélio. Então ele estava em jejum e orava em minha casa à hora 9, e eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes. Então aí Cornélio começa a contar para Pedro o que tinha acontecido. Assim que logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E aí então, abrindo o coração, né, totalmente assim, ó, estamos aqui para ouvir o que você tem para dizer, porque eu sei que o que você vai dizer vem de Deus. Que extraordinário atitude desse homem. E Pedro, abrindo a boca, disse: Reconheço em verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Essa frase é muito importante para todos nós. Para todos nós. É muito importante lembrar que Deus não faz acepção de pessoas. Todos os seus filhos são importantes. Ele ama a todos os seus filhos. É óbvio que em determinados momentos da história, vamos dizer assim, do plano que Deus estabeleceu de Adão até a gente agora, houveram mudanças, houveram momentos em que um determinado povo primeiro precisava ouvir o evangelho, depois um outro. Foi o que aconteceu. Primeiro eram os israelitas. Então, eles tinham vamos dizer assim, a obrigação de levar o evangelho para o resto do mundo,
Mas como eles não fizeram isso como deveriam, eles então mataram os profetas, rejeitaram o Senhor, eles acabaram por perder essa bênção de levar o evangelho para o mundo. E aí então, ele dizendo, né, que o Senhor não faz acepção de pessoas, e realmente ele não faz. Ele ama todos os seus filhos. É óbvio que ele abençoa mais aquele que é obediente, que é justo. Ele dá muito mais bênçãos, porque todas as bênçãos estão atreladas à obediência a determinados mandamentos. Então, conforme você é obediente, o Senhor te abençoa. E isso, mas isso não quer dizer que o Senhor não ame a todos e que ele não quer salvar todo mundo, que ele não quer exaltar todo mundo. Não, o Senhor está na busca constante de salvar todos os seus filhos. Não importa qual é a sua raça, qual é a sua condição financeira, quais são as dificuldades que essa pessoa tem. Enfim, não há motivo para o Senhor não querer salvar uma pessoa. Ele quer salvar todo mundo. Essa é a busca do Salvador. Por isso que a igreja existe, por isso que os profetas estão aí chamando o povo ao arrependimento. Por isso que nós temos missionários e milhares de missionários no campo. O Senhor está convidando todo mundo a vir a Cristo. Então, Pedro dizendo, né, ó, reconheço em verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas é aceito por ele aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Foi o que eu falei agora. Então, o fato de você... Ele ama todos, né, mas ele, obviamente, que ele vai sempre abençoar mais aqueles que são justos e que temem a ele. Temer a Deus significa que é obediente a ele e faz aquilo que ele manda. E aí então no versículo 44, ainda do mesmo capítulo, dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Então, depois que Pedro então começou a falar, ele dá um discurso, assim, ele dá uma palestra, né, vamos dizer assim, ele ensina uma lição básica do evangelho para eles lá, que estavam ali com Cornélio e toda sua família, seus amigos. E aí então o Espírito do Senhor tocou profundamente o coração deles. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, então não estava lá só Pedro, né? Tinham vários homens ali com Pedro, maravilharam-se de que sobre os gentios se derramasse também o dom do Espírito Santo. Então, eles ficaram, nossa, eles também sentiram o Espírito do Senhor, olha que maravilha. E aí, porque os ouviam falar em línguas, então eles também receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, agora Pedro ele vai fazer o desafio, né? Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados todos estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então, rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. E aí, então, eu fico imaginando, tem até um vídeo, se você puder assistir esse vídeo, é muito legal o vídeo de Cornélios ali, que tem no Vem Segue-me, tá lá o vídeo, na lição do Vem Segue-me dessa semana, mostrando que, então, Cornélio e sua família são batizados. Que experiência maravilhosa. Mas eu queria trazer na prática tudo isso que aconteceu. Eu demorei um pouquinho aqui para contar essa história, porque eu acho que ela é importante para a gente poder entender algumas coisas. Primeiro que essa revelação modificou uma prática na igreja, né? Modificou. E isso tem acontecido com constância. Aconteceu no passado, e tem acontecido hoje e vai continuar acontecendo, porque a restauração do Evangelho de Jesus Cristo é um processo que está se desenvolvendo e a gente está tendo vários ajustes, várias mudanças. No vídeo que eu estou preparando sobre ensinamentos do Profeta Vivo, um outro vídeo que eu faço aqui para o canal, eu estava estudando
E está dizendo lá, né, falando sobre as mudanças que houveram, né, das reuniões, que eram 3 horas de reuniões, passaram para 2. O foco que a igreja agora está dando ao foco de aprendizado do evangelho deve ser no lar e não na igreja. Tipo, primeiro aprende no lar, e a gente vai na igreja e lá a gente ensina, mas a gente também discute sobre o evangelho, mas a igreja é um apoio, né? Antes era o contrário, né? A igreja que ensinava e a gente trazia para casa. Não, agora a gente aprende em casa e leva para a igreja. E é isso, o Senhor constantemente revelando a sua vontade. Então, todos os ajustes que são feitos, todos nos procedimentos, no templo, a gente tem ajustes constantes, enfim, nas reuniões, todas as coisas que têm acontecido, essas mudanças elas são por revelação, foram dadas por Deus. Elder D. Todd Christofferson fez um discurso chamado A Doutrina de Cristo em abril de 2012, e ele disse: por intermédio desse fato e dessa revelação dada a Pedro lá, né, na época de Cornélio, o Senhor modificou a prática da igreja e revelou a seus discípulos o entendimento doutrinário mais completo. E assim, a pregação do evangelho foi ampliada de modo a englobar toda a humanidade. Então, porque anteriormente, lembra, Cristo tinha dito assim: vai, prega o evangelho a toda criatura, né? Mas ainda faltava alguma coisa, né? Não era aquele momento exato que eles tinham que fazer isso, mas o Senhor então foi revelando aos poucos tudo o que deveria acontecer. E foi assim e é assim hoje. O elder John B. Dixon, também falando sobre isso num discurso dos 70, ele, né? O Evangelho para todo o mundo, para o mundo todo, em abril de 2013, ele disse: por meio de Cornélio, que era gentio, centurião e um bom homem, o Senhor fez ver a Pedro que o Evangelho deveria ser levado aos gentios, um conceito novo e estranho para os santos daquela época. A revelação que fez essa mudança nos assuntos da igreja foi dada a Pedro, o apóstolo sênior. Sabemos que o evangelho foi então rapidamente levado às nações dos gentios. E a gente vê no Novo Testamento, Paulo, né, agora, a partir dessa revelação, todo mundo sai para pregar o evangelho, especialmente Paulo, que ele escreve mais sobre as suas viagens, e a gente aprende bastante sobre as viagens de Paulo. Ele vai pregar para os gentios, ele prega muito para os gentios. E a igreja cresce bastante entre os gentios. Então, esse é um ponto importante que a gente tem que saber. E aí eu fiquei pensando um pouquinho mais sobre o evangelho sendo pregado no mundo todo, né? Como está crescendo. Por exemplo, na África, a gente vê, na África hoje tem, eu estava mexendo aqui para saber, né? No continente africano hoje tem aproximadamente 750 mil membros da igreja no continente africano. Olha isso. Há pouco tempo atrás não tinha quase nada. Há 30 anos atrás não tinha quase nada. Pouquíssimos membros da igreja lá. Agora, os santos lá, a igreja lá está crescendo assim muito. E lá hoje tem 21 templos entre anunciados em construção ou já em funcionamento, 21 templos. Olha que maravilhoso. Então o Senhor olha para o mundo todo, para todas as pessoas. É importante a gente ver isso. Nunca na história, de Adão até Joseph, até mesmo os apóstolos, tinha um templo na terra. Ou às vezes teve aqui nas Américas também, né? Vamos dizer, né? Tinha templos, né? Tinha nas Américas e tinha lá um templo lá entre os judeus e aqui provavelmente tinha um ou dois, enfim, a gente não sabe quantos, mas eram pouquíssimos templos. Hoje nós temos centenas de templos espalhados pelo mundo, mais de 200 templos. E nunca houveram tantos missionários no campo ensinando o evangelho. Nunca houve, nunca. Então a igreja hoje está crescendo assim, de uma forma extraordinária, gigantesca, abençoando vidas. Mas eu queria também focar, além do crescimento da igreja, da gente
para que a gente pudesse parar um pouquinho para pensar em Cornélio e nas coisas que aconteceram com ele, né? Eu quis focar um pouquinho mais na oração dele. E o anjo disse que a oração dele foi respondida. A oração dele chegou aos céus, o Senhor estava na memória do Senhor as orações, as coisas boas que ele fazia também para o próximo, obviamente, ele era um homem honrado, mas as orações dele foram ouvidas. E eu fiquei pensando sobre a oração especificamente. Tem um discurso do elder Richard Scott, falecido elder Scott, O Dom Celestial da Oração, de abril de 2007. É um discurso fabuloso. Se você ler, eu sei que você vai ser grandemente abençoado e vai aprender muito sobre a oração. Mas eu peguei algumas coisas que eu queria citar para você. Ele disse: se alguma vez você se sentir longe, olha só, se alguma vez você se sentir longe do nosso Pai, muitas podem ser as razões. Seja qual for a causa, se você continuar a pedir ajuda, ele o orientará para que recupere sua confiança e de que ele está ao seu lado. Então, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, lembra sempre que o Senhor vai estar ali do seu lado. Ore mesmo quando você não tiver o desejo de orar. Isso é maravilhoso. O presidente Brigham Young disse isso, né? Ele falou assim, quando você não sentir o desejo de orar, de ajoelhar e orar, ordena aos teus joelhos que dobrem, né? Então você tem esse poder, joelho, dobra aí, eu quero orar, eu quero falar com o Senhor. Então, ore mesmo quando você não tiver o desejo de orar. Algumas vezes, como uma criança, você se comporta mal e acha que não pode trazer um problema ao Pai. Mas esse é o momento em que você mais precisa orar. Nunca se sinta indigno de orar. Isso é de uma magnitude extraordinária. Você nunca é indigno de orar. Orar você sempre pode, não importa o que você tenha feito de errado. Dobre os teus joelhos e fale com o Senhor. Porque Ele sempre vai te ouvir. Sempre vai te ouvir. Em qualquer situação. Ah, mas eu fiz uma coisa grave, eu cometi. Tá tudo certo. Tudo bem, você fez. É o momento de você se aproximar do Senhor para buscar o arrependimento, para buscar a mudança, buscar a transformação, e você só vai conseguir isso se você trouxer o Senhor para o seu lado. Ou, vou dizer diferente, o Senhor sempre está do seu lado, Ele está sempre aí, lembre-se disso. É você que precisa se achegar a Ele, porque Ele está sempre aí. Ele está aí do seu lado. Ele está sempre te ouvindo. Mas é você que precisa se achegar a Ele. Ele sempre, Elder Scott, né, ele sempre ouvirá suas orações e invariavelmente vai respondê-las. Contudo, suas respostas raramente virão enquanto você estiver de joelhos orando, mesmo implorando uma resposta imediata. Em vez disso, ele vai inspirá-lo nos momentos tranquilos, quando o Espírito puder tocar a sua mente e seu coração com maior eficácia. Por isso, você deve procurar momentos de tranquilidade, nos quais poderá perceber que está sendo instruído e fortalecido. Esse padrão dado pelo Senhor fará com que você cresça. Então, olha só. Então, ele falou, invariavelmente suas orações serão respondidas. De um jeito ou de outro. Até o Senhor se calando é uma resposta. Ele vai explicar isso aqui, daqui a pouco a gente vai ler. Mas ele vai te responder de algum jeito. Ele sempre vai te mostrar. E às vezes ele mostra aos poucos, o Senhor vai te mostrando. A resposta pode vir imediatamente? Pode. Já aconteceu comigo, provavelmente já aconteceu com você, em que era urgente a resposta e o Senhor deu a resposta com urgência. Mas normalmente ele vai respondendo aos poucos e no momento em que a gente está preparado para ouvir. Ele nos dá as respostas, como ele falou aqui, em momentos de tranquilidade, que você está ali tranquilo ouvindo. Esse é um padrão, né, dado pelo Senhor. O presidente David O. McKay, né, citado aqui pelo elder Scott, disse: é verdade que as respostas às nossas orações
nem sempre vêm diretamente, nem no momento, nem na maneira como prevemos, mas elas vêm no momento e da maneira que melhor sirva aos interesses daquele que faz a súplica. Olha só essa última frase. Elas vêm no momento, então a resposta do Senhor vem no momento e da maneira que melhor sirva aos interesses daquele que faz a súplica. Então, não se preocupe se, puxa, a resposta está demorando, ou, puxa, será que, mas o senhor não quer falar comigo? Não, ele vai falar, mas ele vai falar no momento em que você vai estar pronto para ouvir, vai estar pronto para entender, né? Ocasionalmente, ele dará uma resposta antes de você pedir. Às vezes também acontece isso, ele te dá uma resposta antes de você pedir. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando estiver na iminência de fazer algo que não deve, pensando erroneamente ser correto. Então, está achando que é uma coisa certa e não é, e o senhor fala, olha, não faça isso. Antes de você falar com ele, ele já está te dando a resposta. Outra coisa importante que eu queria falar, ele disse o seguinte: o que você faz depois de se preparar cuidadosamente, orar com fervor, esperar durante um período de tempo razoável por uma resposta e ainda assim não a receber? Talvez deva expressar gratidão quando isso ocorre, porque é uma prova da confiança do Pai em você. Olha que interessante. Então, ele está dizendo, olha, talvez você não recebeu uma resposta. Ela não veio. Ele está dizendo para você ser grato por isso, porque o Senhor está confiando em você. Olha só. Quando você vive dignamente, quando suas escolhas são consistentes com os ensinamentos do Salvador e uma ação se torna necessária, proceda com confiança. Então, se você está fazendo as coisas certas, você é digno, e você está orando e não teve a resposta, continua fazendo o que é certo, continua sendo consistente naquilo que você está fazendo. Conforme for a sua sensibilidade para receber a inspiração do Espírito, uma das duas coisas certamente ocorrerá no momento certo. Virá o estupor de pensamento, indicando uma escolha inadequada, ou virá paz, ou um ardor no coração, dizendo que aquilo é certo. Se for um estupor de pensamento, que você ficar confuso, que você. Então, esse estupor de pensamento está dizendo que não é a coisa certa a fazer. Esse arder no coração está confirmando que o que você escolheu é certo. Se você estiver vivendo dignamente e agindo com confiança, Deus não deixará que você vá muito longe, sem uma impressão de advertência, se tiver tomado a decisão errada. Então o Senhor está sempre ali para te mostrar o que você deve fazer. Eu quero encerrar nosso vídeo hoje falando da importância que existe da oração. Cornélio era um homem que não sabia muito naquela época, antes dele receber o evangelho de Pedro, ele não sabia praticamente nada do evangelho, mas sabia que tinha que orar, e ele orava. E a oração dele era tão poderosa, tão forte, tão trazia, né, ela ia até a presença de Deus, que o Senhor resolveu respondê-la, e respondeu de uma forma mandando um anjo e preparando ele para receber o evangelho. As respostas às nossas orações, as nossas orações sempre serão respondidas de um jeito ou de outro. A gente viu aqui o que o Andrew Scott falou. Sempre serão respondidas. Por quê? Porque o Senhor está sempre aí. Ele está sempre te ouvindo. A maneira como ele vai responder, a forma, quando, isso vai ser no momento em que você estiver preparado para ouvir, para entender. E ele sempre vai responder. Lembra disso, mesmo que seja um silêncio. O silêncio também é uma resposta. Ele está dizendo, continua indo em frente, vai fazendo as coisas que eu vou te ajudar, vou te abençoar, vou te proteger, vou te guiar. Nunca, absolutamente nunca se sinta indigno de orar.
Lembra do tema do nosso vídeo de hoje. O Senhor não faz acepção de pessoas. Ah, mas ele é indigno, ele faz um monte de coisa errada, o Senhor não vai ouvi-lo. Vai, o Senhor vai ouvi-lo. Ah, eu fiz isso de errado, puxa, eu não mereço, eu estou com vergonha de falar com o Senhor. Eu também já me senti envergonhado de falar com o Senhor, mas eu falei. Então, mesmo que você se sinta envergonhado por algo que você fez de errado ou algo que você deixou de fazer, nunca, absolutamente nunca deixe de orar. Ordena aos teus joelhos que dobrem. Ajoelha diante do Senhor. Se arrepende, abre o seu coração, fala do que você está sentindo, fala do que você está pensando. Expressa o seu. Ah, mas o Senhor sabe, eu não vou falar com ele porque ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o que. Não, mas ele quer ouvir você falar. É muito importante você dizer, é muito importante você pedir o que você quer, é muito importante você dizer o que você fez de errado, é importante externar isso, né, com palavras. Eu fiz isso de errado, Senhor, me perdoa, me ajuda na minha fraqueza, essa é a minha fraqueza é tal, tal, tal. Lembre-se disso, o Senhor não faz acepção de pessoas, o Senhor sempre vai ouvir a sua oração. Por quê? Porque Ele te ama. Independentemente do que você tenha feito de errado, Ele te ama. E Ele quer te abraçar, Ele quer te ajudar, Ele quer te transformar. E Ele sabe das tuas dificuldades, Ele sabe dos teus desafios, Ele sabe das tuas fraquezas. Confia nele de todo o teu coração e nunca, absolutamente nunca deixe de orar. Te vejo no próximo vídeo.